Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 2 de dezembro de 2019, e o nosso tema hoje é Perguntas e Respostas número 6. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. E se você quiser transformar a sua pergunta em reflexão aqui para o canal, basta enviar a sua dúvida para o seguinte e-mail: vozespiritualista@gmail.com, beleza? Então vamos lá. A nossa primeira pergunta é de uma pessoa que não quis se identificar e que escreveu o seguinte: Estou em desenvolvimento em minha segunda casa umbandista e novamente surge a seguinte dúvida: incorporo com muita facilidade a esquerda, trabalho em descarrego sempre nas giras de esquerda, mas no dia de gira de direita tenho muita dificuldade em firmar o pensamento para incorporar, precisando de auxílio da puxada do dirigente para de fato incorporar, o que às vezes não ocorre, ficando apenas na irradiação. Será que está tudo de acordo com o meu processo? Gratidão pelos seus valorosos ensinamentos. Então vamos lá. Geralmente, os terreiros pedem para que o médium comece desenvolvendo pela direita. Por quê? Porque as vibrações das entidades que atuam na direita são vibrações geralmente mais sutis, porque são entidades um pouco mais evoluídas. Elas geralmente precisam baixar a sua vibração para se aproximar do nível humano. Já à esquerda, são entidades que estão em um nível evolutivo mais próximos de nós. Então, essas entidades não precisam fazer muito esforço para estar na mesma vibração de nós, os encarnados. Por essa razão, é mais fácil incorporar à esquerda do que incorporar à direita. E é por isso que algumas casas, como por exemplo a nossa, o desenvolvimento começa pelas entidades da direita. Porque se um médium aprende a lidar com a energia sutil da direita, quando ele chegar na esquerda, será muito mais fácil. Agora, o que eu tenho visto é que o inverso não se aplica. Quando o médium começa a trabalhar na esquerda, ele chega na direita e ele sente muita dificuldade, porque ele vai lidar com uma energia mais sutil e como ele está acostumado com aquela energia mais densa, mais impactante, então vem a dificuldade. É por isso que no nosso terreiro, por exemplo, o médium só vai começar a incorporar a esquerda depois de mais de um ano de desenvolvimento com a direita. Aí sim ele começa gradativamente a ir trabalhando com a esquerda. Porém, alguns médiums têm uma ligação mais forte com a esquerda do que com a direita. Isso acontece? Sim, acontece. Então, eu diria que vai depender da dinâmica do terreiro, como esse terreiro trabalha, como ele vê a direita, como ele vê a esquerda. A princípio, não se pode dizer que tenha algo errado, mas se fosse aqui, no nosso terreiro, eu diria que quase certamente o problema é justamente esse. Você começou na contramão do processo. E agora, se adaptar a uma energia mais sutil não é uma tarefa muito fácil, mas é claro, é perfeitamente possível. O que se exige é dedicação, a entrega, o esforço, a oração, o elevar dos pensamentos, dos sentimentos. E isso, sem dúvida, vai facilitar muito. Porém, na dúvida, a melhor coisa que você tem a fazer é conversar com a entidade chefe do seu terreiro, porque ela te conhece, ela sabe da sua capacidade, ela sabe da sua energia e é ela quem vai saber te orientar com precisão. Espero ter ajudado, ok? Bem, a próxima pergunta é do Reinaldo.
E ele diz o seguinte: certa vez, aliás, ele mandou um e-mail bastante extenso contando uma história da mãe dele, que tem detalhes particulares, então eu não vou trazer aqui para a leitura, mas é um caso de depressão muito grave, né? Então ele faz ali duas perguntas. Eu vou ler só o trechinho que dá a base, né, para uma dessas perguntas para ficar dentro do contexto e vocês entenderem. Certa vez, essa minha vizinha que nos ajudava me contou que o marido dela começou a beber bebidas alcoólicas e chegava em casa tarde da noite. Ele saía para trabalhar, do trabalho ele ia para um bar e ficava até tarde da noite. Chegando em sua casa, dormia. No outro dia acordava bem cedo para trabalhar e isso se repetia. Ele não dava mais atenção para sua família e isso estava destruindo a família deles. Essa vizinha disse que uma irmã dela, que mora longe, ligou e disse que em um determinado dia, e tinha que ser nesse exato dia, colocassem o marido dela na cama em um lençol branco e colocasse um copo de água ao lado da cama e obrigasse ele a beber essa água depois de um determinado tempo. Eu não me recordo exatamente o que era para ser feito, mas do que me recordo é isso. E assim fizeram. Desde esse dia, ele nunca mais bebeu uma gota de álcool. Mudou totalmente sua rotina. Eu gostaria de saber o que foi isso que fizeram para ele. Eu também gostaria de saber como eu posso ajudar minha mãe a sair dessa, no caso, depressão. Tenho certeza que tem algo espiritual bem ruim neste caso. Muito bem, Reinaldo. Então vamos por partes. Eu acredito que esse procedimento que foi feito em favor desse senhor foi simplesmente procurar um centro, provavelmente um centro espírita, onde isso é mais comum, e ali essa pessoa pediu ajuda à espiritualidade, que determinou tal dia e tal hora, porque a equipe espiritual que atua naquela casa iria até a casa deste senhor para auxiliar no que fosse possível. Então vamos supor que ele estivesse sofrendo uma perturbação espiritual. É muito importante compreender o seguinte: vamos pegar este exemplo. Muitas pessoas pensam assim: Fulano está bebendo muito porque está sendo obsidiado. Na verdade, a ordem não é essa. Nós poderíamos dizer diferente. Fulano está bebendo muito, por isso ele passa a ser obsidiado, entende? A obsessão não é a causa do vício, ela é o efeito do vício. São as nossas brechas, as nossas imperfeições, as nossas paixões, as nossas viciações, os nossos hábitos nocivos que nos inclinam em determinado sentido, onde então fica mais fácil a uma entidade se aproximar e começar a nos influenciar. Então é muito importante entender essa lógica. Mas a partir do momento em que a pessoa está sofrendo a ação espiritual, aquele comportamento que deu origem a essa perturbação, ele pode ser exacerbado. Então, por exemplo, o cara começou a beber. Com isso, ele atraiu um obsessor. Esse obsessor, por alguma razão, poderia incentivá-lo a beber. O obsessor não estava fazendo com que ele bebesse. Ele bebia por vontade própria. O que o obsessor fazia era alimentar essa vontade, intensificá-la, tornando a pessoa um verdadeiro escravo, entende? Então, se alguém vai num centro, vai num terreiro, pede uma ajuda para alguém nestas condições, pode acontecer da entidade dizer: olha, então tal dia, tal hora, você peça para ele fazer assim. Geralmente eles recomendam para a pessoa não comer muito, para ela dormir cedo, fazer oração, para os familiares lerem o Evangelho, isto é, para criar um ambiente espiritual saudável. E então a equipe espiritual vem e interfere no que for possível.
Pode ser que neste caso em específico, eles tenham conseguido socorrer o obsessor. E socorrendo o obsessor, aquela influência que o impelia a beber começou a perder força. E aí ele provavelmente viu, né, o caminho estranho que estava tomando e decidiu então dar um novo rumo à própria vida. Isto é absolutamente comum. Eu já vi dezenas, talvez centenas de casos semelhantes a este. O que nos mostra muitas vezes o que eu já gravei aqui no canal, uma reflexão onde eu abordo o poder da intercessão. Porque às vezes a pessoa que precisa não tem força, não tem fé ou não tem vontade. Mas quando tem um familiar que tem vontade, tem fé e que busca, a espiritualidade não fica indiferente. E agora, né, a pergunta que você faz aqui, né, como ajudar a sua mãe a sair dessa depressão? É muito importante que você não esqueça essa palavra que você usou. Você vai ajudar. Não depende de você resolver. Por mais que doa ao nosso coração observar os nossos familiares tomarem caminhos sombrios, nós nunca podemos esquecer que a vida pertence a eles e que antes de serem nossos pais, nossas mães, filhos, primos, etc., eles são filhos de Deus e que Deus cuida igualmente de todos. Porém, às vezes, por uma situação ou por outra, as pessoas se afastam de Deus. Elas desconectam e isso vai trazendo uma série de problemas. Então, o que você pode fazer por ela, já que dificilmente ela aceita ir até um centro espírita, como você mencionou, é que você primeiro ore sempre por ela, mantenha o pensamento positivo, não traga na lembranças fatos negativos envolvendo o passado de vocês, como você narrou. Esquece isso. Fecha essa porta, deixa isso nas mãos de Deus, que é o responsável por colocar todos os pingos nos is. Então, quando lembrar da sua mãe, quando lembrar do seu pai, quando lembrar de todo esse problema familiar, esquece a parte negativa e traz à lembrança as partes positivas, para que o seu pensamento, sendo bom, auxilie a sua mãe, entende? O pensamento é uma força poderosíssima. E se ela não quiser ir, não tem problema, vá você. Vá você no centro que você costuma ir, faça as suas orações, peça a Deus e aos bons espíritos que intercedam em favor da sua mãe. Você pode levar água numa garrafinha para ser fluidificado no centro. Se sua mãe não quiser ir, você pode combinar com ela um determinado dia da semana para vocês fazerem a leitura do Evangelho ou a leitura de algum livro sobre espiritualidade. Eu tenho aqui no canal uma reflexão chamada Espiritualidade no Lar. Se você não conhece, dá uma olhada. Essas iniciativas ajudam muito. E se você fizer amizade com alguém do centro, você pode pedir a eles que pelo menos uma vez por semana venha alguém dar passes na sua mãe. Geralmente os centros espíritas atendem pessoas que estão enfermas, que estão acamadas, né? Ou em situações dessa natureza em que a pessoa não quer sair, só quer dormir, etc. Muitas vezes eles revezam e pelo menos uma vez por semana virá alguém dar passes. Isso ajuda muito. Mas lembre-se que a decisão final tem que ser dela, ok? Espero ter ajudado. A próxima pergunta é do Diego, de São Paulo. Gostaria de saber, afinal, existe algum ser mais evoluído que comanda o mal? Príncipe das trevas, Egum, Quiumba, obsessor, algo assim mais evoluído para o mal que comanda estes seres trevosos? Olha, Diego, eu não acredito. Eu imagino que você esteja falando, talvez, aquilo que muitas pessoas já me perguntaram, se é tipo assim, tem um espírito tão poderoso quanto Jesus, só que do mal, seja ele o diabo, o Satanás, o nome que se quiser dar,
Será que existe essa força opositora de Deus no universo, que é o responsável pelas tragédias, pela dor, pelo sofrimento? É o cara que vai lá chicotear os pecadores? Não, essa figura não existe. O que existem são espíritos como eu e você, porém que caminharam pela via da perversidade, pela via da maldade, e que muitas vezes se organiza nas regiões umbralinas para tentar punir, castigar, fazer justiça com as próprias mãos. Esse apelo que nós estamos vendo no Brasil, por exemplo, de armar todo mundo, fazer justiça com as próprias mãos, resolver tudo na bala, isso é um reflexo em nossa sociedade do que existe nas regiões umbralinas. Espíritos que pensam assim, que agem assim e que procuram muitas vezes fazer justiça com as próprias mãos. Mas eles não são opositores de Deus, eles não são espíritos poderosos que poderiam, por exemplo, acabar com a terra estalando o dedo, nada disso. São pessoas como nós, mas que ainda estão com a consciência adormecida no mal. Então não existe diabo, não existe Satanás, não existe demônio. Tudo isso são mitologias e folclores que vão surgindo do contato do homem com esses seres ao longo do tempo. As mais variadas culturas, ao terem ali pessoas com percepções mediúnicas e que entravam em contato com esses espíritos, acabavam desenvolvendo toda uma mitologia para explicar aquele contato numa época em que não havia o entendimento que se tem hoje, ok? Espero ter respondido a sua dúvida. A próxima pergunta é do Fábio. Léo, boa noite. Me chamo Fábio, sou do Rio de Janeiro. Meu avô, já falecido há muitos anos, era médium de Umbanda já na década de 1950. Em uma ocasião, ele com seu guia me deram 2 guias, simplesmente para tê-las. Ele faleceu, minha avó, que também era médium bandista já falecida, teve um sonho com meu avô pedindo para eu colocar no carro um negócio que ele havia me dado. Falei com ela das guias e as coloquei no carro. Acordei no dia seguinte, peguei o carro e fui trabalhar, tudo tranquilo. De repente fui fazer uma curva, os carros todos parados à minha frente, ia bater. Tive um reflexo de puxar o freio de mão, o carro subiu a calçada, rodou e nada de grave aconteceu. Enfim, a espiritualidade pode realmente nos proteger dessa forma? Posso considerar o que aconteceu um sinal claro da espiritualidade agindo? Ok, Fábio. Vamos lá então. A resposta é sem a menor sombra de dúvida. Isto é perfeitamente possível e a espiritualidade pode fazer coisas que muitas vezes soariam ficcionais. Eu já gravei uma reflexão aqui, se não me engano, chamada Proteção Espiritual, onde eu conto um caso que eu vou resumir aqui, depois você ouve lá que vai ter mais detalhes. Uma moça havia se relacionado com um mala, desses que existem tudo quanto é canto. O relacionamento não deu certo e o cara queria partir para a agressão. Para piorar a situação, o cara morava em frente à casa dela e ficava quase que o dia inteiro na varanda ou com a janela aberta, toda hora olhando para ver se ela ia sair na rua para fazer alguma coisa nociva contra ela. E óbvio, ela ficou com muito medo e só conseguia sair de casa escondida e sempre naquela aflição, com medo de topar com o cara. Um dia ela foi no terreiro, conversou com a entidade disse que o caso era grave, que o cara realmente era perverso e poderia inclusive vir a matá-la. A entidade recomendou que ela se mudasse. E ela ficou apavorada, dizendo: como que eu vou mudar sem que ele saiba que eu estou saindo? Como é que eu vou fazer uma mudança e ele não vai ver? E a entidade disse assim para ela, que em tal dia
tal hora, ela pegasse as suas coisas e saísse de casa. Depois se preocupava com a mudança, mas primeiro ela deveria fazer isso. Muito bem, ela aceitou, acreditou. Foi para casa, chegou no dia, ela pegou as coisas junto com a mãe dela e a hora que ela estava descendo a escada, ela viu o rapaz na varanda. Vamos lembrar, de frente à casa dela. E ela pensou, meu Deus, ele vai me ver e ele vai vir para cima de mim. E naquela indecisão, vou, não vou, vou, não vou, decidiram ir. Elas então saíram, abriram o portão, trancaram o portão, caminharam até a esquina, viraram a esquina, deram no pé, pegaram um táxi e foram embora. E o cara simplesmente não as percebeu. Ele nem sequer demonstrou ter ouvido o portão se abrir. Hora nenhuma ele sequer olhou para elas e ele estava de frente a elas, na varanda da casa em frente a dela. E aquilo deixou as pessoas muito perplexas, né? E quando ela voltou para conversar com a entidade disse que ela naquele dia, naquela hora, ficou na porta da casa dela, esperando que ela descesse. E no momento em que ela saiu, a entidade fez uma proteção fluídica que como se fosse uma invisibilidade, que não era bem invisibilidade. A entidade deu uma disfarçada nos sentidos, uma proteção. E a moça saiu sem que o rapaz percebesse. Então é o que eu sempre digo aqui no canal, no fundo de vários folclores, de vários mitos, de vários contos, existem fatos espirituais genuínos, que muitas vezes são distorcidos pela forma popular com que são passados adiante, mas que frente a um observador atento é possível se chegar ali a uma raiz, pelo menos verossímil, do que poderia ter acontecido. Então sim, a espiritualidade pode agir dessa forma, e se isso que aconteceu com você não é uma demonstração disso, então eu não sei mais o que é, beleza? Bem, a última pergunta aqui é do Eduardo. Por gentileza, gostaria de entender melhor sobre as 7 linhas de Umbanda e também eu posso entender que o Evangelho de Jesus faz parte dessa premissa das 7 linhas de Umbanda ou estou fazendo confusão? Ok, Eduardo. Esse assunto das 7 linhas, vira e mexe, ele surge e de fato ele é muito polêmico porque, bom, primeiro vamos lembrar de uma coisa. A Umbanda, ela nasce no começo do século XX, embora ainda haja muitas pessoas dizendo não, a Umbanda é da África, a Umbanda é afro, não, a Umbanda é brasileira, nasceu no começo do século XX, isso está documentado historicamente, enfim. E ela vai se espalhando pelo Brasil através da oralidade. As primeiras literaturas sobre Umbanda vão surgir décadas depois do seu início. Então é uma literatura tardia. Muito bem. No começo, quando o Zélio começou a trabalhar, o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe ali as linhas, que sinceramente de cor eu não me lembro quais eram. Mas tinham lá a linha de Oxalá, linha de Xangô, linha de Inhaçã, tinham várias linhas onde se manifestavam as entidades. Contudo, conforme a Umbanda foi se espalhando e as pessoas começaram a escrever sobre as 7 linhas, começaram a surgir versões diferentes. Então, se você pegar, por exemplo, a literatura do Mata e Silva, ele vai dar uma definição das 7 linhas de Umbanda que tem muito pouco a ver com aquilo que o Rubens Saraceno escreveu, que por sua vez tem pouco a ver com aquilo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe. E assim cada escritor de Umbanda foi trazendo uma versão diferente do que sejam essas 7 linhas. No nosso entendimento, no entendimento da nossa casa, da doutrina que eu aprendi, essas 7, primeiro 7 é um número simbólico, porque não existem apenas 7 linhas, existem incontáveis, eu diria.
Nós conhecemos várias. Eu conheço assim de cabeça umas 10, 12 linhas diferentes. E não se pode dizer quantas são ao todo. Mas o 7 é um número simbólico, um número da perfeição. Alguns associam como o número do infinito, enfim. Ele tem esse simbolismo, né? Da questão mística também, etc. E elas apenas fazem referência aos orixás que são cultuados. Então, na nossa casa, por exemplo, nós cultuamos Oxalá, cultuamos Ogum, cultuamos Xangô, cultuamos Oxóssi, cultuamos Iemanjá, cultuamos Oxum e Inhaçã, 7 orixás. Cada orixá, uma linha. As entidades que vêm nas linhas desses orixás formam as entidades trabalhadoras da casa que vêm nas 7 linhas de Umbanda da nossa casa. Outro terreiro terá outras 7 linhas e assim sucessivamente. Então essa é uma questão simbólica e a confusão que gira é porque cada autor vai dizer, não, as 7 linhas são essas. Aí o outro vem e diz, mentira, são essas. Aí o outro vem e diz, não, vocês estão errados, são essas. Enfim, não existe uniformidade nem de entendimento, nem de definição das 7 linhas. Mas como nós entendemos, é assim, ok? Agora, quando você pergunta do Evangelho de Jesus, eu não encaixo necessariamente dentro das linhas. Mas se você pesquisar na internet, por exemplo, regimento interno da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, você vai ver que o Caboclo das Sete Encruzilhadas recomendava aos médiuns estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, como também recomendava estudar o Livro dos Médiuns e também recomendava estudar o Livro dos Espíritos. Bem, espero ter ajudado, ok? Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.